Boa tarde a todos. Hoje a gente está em mais um dia no nosso curso. Então, eu lembro que a gente falou na última aula sobre as boas práticas. E chegamos a comentar um pouco do APPCC. E hoje na aula a gente vai comentar, aprofundar mais um pouco sobre o conhecimento do APPCC, das análises de perigos e pontos críticos de controle durante o processamento nas indústrias. Sempre batizando o pescado, tá? Produtos de origem animal e o pescado. Está aqui projetando para vocês. Hoje o vídeo é mais curto porque a gente tem as informações mais sintetizadas, né? Então, toda empresa ela precisa ter um documento, né? Um registro, um plano APPCC, para que, durante o seu processamento, se conheça quais são as etapas críticas, quais são as etapas que a gente pode ter aqueles perigos químicos, físicos e microbiológicos durante o processamento. Então, toda empresa ela precisa elaborar esse plano APPCC, tá? Então, o PPCC ele vai ser um sistema que vai identificar e monitorar os riscos associados aos alimentos, que podem afetar a segurança do consumidor. Então, como eu falei para vocês, o risco é a probabilidade do perigo acontecer. Então, se eu tenho um perigo, eu tenho uma probabilidade de ele acontecer ali, durante o processamento. Então, esse sistema ele vai monitorar todas as etapas de produção do alimento. Então, para cada alimento, a gente tem uma etapa de produção. A gente chegou a comentar que o perigo ele pode ter origem biológica, química ou física. Tá? E isso vai ser um risco para a saúde do consumidor. Então, como eu falei, o risco é a probabilidade daquele perigo acontecer. Então, a gente pode ter uns pontos críticos durante algumas etapas do processamento daquele alimento. Então, como a gente vai entender o risco? Eu vou entender o risco se eu souber que naquela etapa o problema pode ocorrer. Qual seria a gravidade do problema se ele ocorresse? Eu consigo corrigir ou não? São perguntas que a gente faz durante a elaboração do plano, a PPCC. Tá? Tem um baixo risco, com poucas chances de ocorrer, então eles não são incluídos como um ponto crítico de controle. Tá? Então, é ponto crítico de controle quando tem um risco considerado moderado a alto para acontecer naquela etapa durante o processamento. A gente tem várias etapas de processamento, desde a colheita, por exemplo, desde o cultivo, até o produto final, para ser encaminhado para os locais de abastecimento. Tá? Então, no processamento do pescado, quais são os pontos críticos de controle no processamento? Durante o abastecimento do peixe, quando a gente vai capturar o peixe, né, e levar diretamente para os locais onde vai ser estocado ou vão ser processados. A gente tem, logo no início da análise do peixe, a gente precisa analisar, principalmente, né, as bases voláteis totais, que corresponde àquelas bases que vão ter dentro da composição química a presença do nitrogênio. Tá? A gente tem correspondentes amoníacos, dimetilaminas e trimetilaminas. Então, é o método químico mais utilizado no pescado. A gente precisa utilizar esse método principalmente para os produtos frescos, que não vão ser processados. No limite, a gente tem a permissão de encontrar essas bases voláteis de 30 miligramas por 100 quilos do pescado. Na União Europeia, a gente tem um limite que pode variar de 25, 30 a 35 miligramas por 100 gramas, dependendo da espécie. Tá? Então, diminui a quantidade do pescado e numa mesma avaliação das bases voláteis, até 35 miligramas em 100 gramas. Diferente no Brasil, que são 100 quilos, 30 miligramas para 100 quilos. Então, lá na União Europeia, a gente tem uma rigidez maior para o controle dessas bases voláteis. Esse controle ele não precisa ser feito se o alimento vai passar por um tratamento térmico, né? Por uma cocção. Tá? Então, nos locais onde são feitas cocções do pescado, a cocção é um ponto crítico de controle, porque você tem que ter um tempo e temperatura ideal para que o cozimento ocorra para amassar tanto os micro-organismos
como também eliminar, né, essas bases voláteis. Senão, a gente também não consegue eliminar. Se a gente tiver um tempo curto e uma temperatura baixa, a gente não consegue eliminar essas bases. Então, a gente precisa de um tempo e temperatura ideal para o alimento poder passar por esse processamento, o pescado poder passar por esse processamento, para eliminar esses compostos voláteis e, consequentemente, também os micro-organismos, tá? Só para o pescado processado. A gente tem o PC, o ponto crítico, para o processo de cocção, certo? As bases voláteis, elas vão ser necessárias, analisadas, para o pescado fresco, porque muitos não vão passar por processo de cocção. Tá? Porém, a gente também tem, né, algumas restrições de usar essas bases voláteis como parâmetro para os elasmobranquios, pois a gente não tem ainda um limite estabelecido para cações e para arraias. Tá? Então, para alguns tipos de pescado, a gente ainda não tem um limite estabelecido para as bases voláteis. Mas, junto também com a análise das bases voláteis, assim que a gente recebe o peixe, né, assim que ele vem da captura, a gente também, além das bases voláteis, a gente também tem a análise das aminas biogênicas, que são formadas pelo processo da descarboxilação de aminoácidos por enzimas bacterianas. E vão gerar o quê? Principalmente histamina, tiramina, putrescina e indol. A histamina é o composto que a gente vai analisar primeiramente. Não pode ter em níveis altos, senão o pescado já é descartado. Tá? Então tem um limite, não pode ter a níveis alterados, senão a gente já descarta o pescado, que já é um indício, né? A histamina produzida, ela pode ser um componente, muitas vezes é um componente alérgico para o indivíduo que vai consumir, vai gerar aquela reação alérgica. E também a histamina, ela vem da degradação de bactérias, de enzimas bacterianas. Então, a gente já sabe que aquele pescado está contaminado com uma grande quantidade de bactérias. Então, por que o pescado ele pode deteriorar rapidamente? Né? Então, a gente precisa conhecer também o pH durante a captura do pescado e rapidamente levar para o gelo. Ali, a captura do pescado é um ponto crítico do abastecimento do pescado. Tá? Porque a gente tem que avaliar ali a presença da histamina, a presença das bases voláteis e a presença da deterioração do pescado. Tá? A gente analisa também a deterioração a olho nu. A gente analisa pela presença do pH também. Tá? Então, muitas vezes a gente tem, né, o sistema de pesca, ele precisa ter esses cuidados para evitar a proliferação de bactérias. Então, os tipos de pesca, o sistema de cultivo e sua despesca, bem como as espécies-alvos, também vão influenciar na qualidade do pescado. Então, é muito importante o tempo e a temperatura. Tá? Fazer uma rápida captura e colocar no gelo. Diminui a quantidade de bactérias que vão estar deteriorando o pescado. A manipulação do pescado. Então, aquele pescado que vai para manipulação, ali a gente tem a primeira manipulação, que é a captura. Né? Então, a gente precisa rapidamente ter o cuidado durante a manipulação para não levar contaminante da mão para o pescado. Então, a manipulação do pescado ela vai envolver, né, primeiramente, muitas vezes, a não evisceração imediata da captura e o acondicionamento inadequado em gelo. Então, isso é um perigo. Então, a gente pegou o pescado, teve a captura do pescado, o que o abastecimento tem que fazer? Né? Rápida evisceração. Tá? Já deixou no gelo, acondicionou no gelo, faz rápida a evisceração. Tá? Porque se deixar, né, em uma temperatura não ideal no gelo e não realizar a evisceração rapidamente, bactérias da víscera podem ir para a musculatura do pescado, contaminando. Tá? Então, a gente tem a presença da histamina, que vai ser avaliada logo no início, como um ponto crítico na captura do peixe, a presença das bases voláteis, tá? Então, é só perigos químicos.
E agora o perigo microbiológico, que são as bactérias. Então, na parte da avaliação das bactérias, vamos verificar o pH e a inspeção visual, para ver se aquele peixe não está deteriorado. Então, a análise visual, né, que fica dentro da parte sensorial de avaliação, vai ser utilizado através de treinadores. São treinadores que já vão ter um olhar, né, um sistema, uma sensibilidade melhor no olhar, no olfato, no tato, no paladar, vão conseguir saber, né, através de painéis de avaliação sensorial, se aquele alimento está deteriorado. Tá? Se aquele peixe está deteriorado. Então, esse frescor de um peixe sadio, saudável, é verificado através do pH. O pH é um indicador, tá? De frescor e de deterioração. Então, o pH próximo de 7 estão relacionados à deterioração enzimática e microbiológica. Então, a gente vai ter a presença, se o peixe estiver acima de 7, um pH acima de 7, de degradação, produção de histamina, e produção de aminas biogênicas, microbiológicas, como a histamina, entre outras, como a putrescina, que causa putrefação do pescado, como também de produtos de origem animal. Então, o estágio ideal é assim, a coloração dele saudável. Quando ele está, né, deteriorado, ele já vai estar modificando ali a coloração dele, ó. Né? Tá vendo que ele já tem uma coloração mais amarelada. Sai aquele vermelho vivo. Tá? Então, os pontos críticos de controle, eles vão ser verificados na etapa durante o processamento. Se ali eu tenho um perigo que vai me oferecer um risco de contaminação do alimento, tá? Que não pode ser aceitável para o consumidor. Então, níveis acima do normal de histamina é descartado o pescado. Então, um pH acima do normal é descartado o pescado. Tá? Então, durante o processamento, a gente precisa saber quais são as etapas que são críticas. Eu posso ter contaminantes químicos, físicos e microbiológicos. Quais são os 7 princípios do sistema PPCC? Analisar os perigos, identificar os pontos críticos de controle, estabelecer os limites críticos, estabelecer os processos de monitoração, detalhar as ações corretivas. Então, eu vi que aqui pode ter uma falha. Se tiver uma falha, o que eu vou fazer? É a ação corretiva. Determinar e manter um sistema de registro efetivo. Então, tem que ser sempre registradas as falhas quando acontecer durante o processamento. Tá? E estabelecer um sistema de verificação. Então, as etapas críticas, elas precisam ser sempre verificadas. E esses 7 princípios, eles vão estar dentro de um plano naquela empresa. Tá? Então, vai ter um plano escrito, as etapas críticas, e se está acontecendo todos esses 7 princípios. Tem que analisar, para cada etapa crítica, os perigos, identificar os pontos críticos de controle, em que, se durante o processamento tiver uma contaminação, quer seja química, física e microbiológica, vai afetar o processamento. Tá? Quais são essas etapas que têm esses pontos críticos? E estabelecer os limites críticos. Pode ter uma quantidade ou não? Se tiver essa quantidade, eu vou conseguir corrigir? Como vai ser o monitoramento? Então, a temperatura ela precisa estar acima de 60 graus durante 30 minutos. Como eu vou fazer o monitoramento? Semanalmente, diariamente. Detalhar as ações corretivas caso a temperatura estiver em uma condição não ideal. O que eu faço com aquele produto? Eu vou descartar? Eu vou fazer algumas análises para saber se eu posso recuperar ele? Tem que ter sempre um registro efetivo de todas essas etapas críticas de monitoramento, de ação corretiva. Tá? E estabelecer um sistema de verificação, sempre. Se as ações corretivas elas foram realizadas, para aquele ponto crítico que teve alguma falha ali durante o processamento. Então, o princípio 1, analisar os perigos. Vamos falar um pouco de cada um separadamente. Identificar sempre os perigos que são significativos para aquela etapa. Estimar o risco potencial de cada perigo acontecer
E esses riscos a gente vai identificar através, né, do dia a dia, da literatura, tá? Da experiência pessoal, com o dia a dia. Desenvolver medidas preventivas para melhorar e assegurar a segurança do alimento. Tá? Então, para aquele risco não ocorrer, o que eu tenho que fazer para prevenir ali daquele risco não acontecer? Sempre estar com as medidas preventivas. Muitas vezes isso pode ser até documentado através de layout perto da etapa do processamento para lembrar aquela pessoa que está mexendo ali durante o processamento de seguir aquela de seguir aquele momento ali durante o processamento, né? Por exemplo, se for um manipulador que vai manipular um queijo ou um peixe, ter ali, ó, lavagem das mãos, você for trocar de utensílios, sempre um recadinho ali para eles em algum layout. Isso é importante também para sinalizar. Lavagem das mãos por 20 segundos a cada troca de utensílios ou a cada toque da campainha, tá? Então, princípio 1, analisar os perigos. Princípio 2, identificar os pontos críticos de controle. Quando ali, em qual etapa ali, eu posso ter aqueles perigos físicos, químicos ou microbiológicos? Tá? Então, a gente tem, por exemplo, serviços de alimentação, né? Pontos onde, se controlados, devem reduzir a possibilidade do consumidor entrar em contato com o risco. Se eu controlar a temperatura de pasteurização de um suco de um leite, a temperatura de cozimento, se eu colocar meu produto ali a 60 graus, quando chegar a temperatura de 60 graus, e deixar ali por 30 minutos, eu monitorar adequadamente, e quando chegar em tempo de 30 minutos, o próprio equipamento ele para, né, a contagem, e eu tenho meu produto ali já pasteurizado ou cozido, então eu estou ali, né, controlando aquela etapa durante o processamento. Por quê? A etapa de pasteurização, a etapa de cozimento é um ponto crítico de perigo microbiológico, tá? Então, eu tenho que identificar na minha empresa se ela faz pasteurização, se ela faz o cozimento, se ali é um ponto crítico para mim. Eu tenho que estar sabendo se está sendo feito corretamente. Tá? Então, se a minha empresa ela faz pasteurização, ali já é um ponto crítico, uma etapa que tem um ponto crítico. São alguns exemplos de PCCs no preparo de alimentos. Né, higiene de empregados e ambiente. Então, a gente tem na alimentação, a gente tem a manipulação muitas vezes. Então, o ponto crítico é naquela etapa que o manipulador ele vai estar em contato com o alimento. Tá? Então, é um ponto crítico, a etapa de manipulação a gente tem ponto crítico ali, que é o perigo físico e microbiológico. A perigo da contaminação cruzada, né? A gente tem também o cozimento, como eu falei para vocês, temperatura e tempo ideal, etapa de cozimento, porque senão pode ter contaminação microbiológica. A estocagem do produto, ela precisa ser armazenada adequadamente. Locais secos, alimentos perecíveis, estocado em refrigeração. São etapas críticas, onde a gente tem os pontos críticos. E estabelecer limites críticos. São os critérios que devem ser encontrados para cada medida preventiva. Tá? Sempre associado ao PCC. Então, eu tenho que estabelecer, por exemplo, na etapa de cozimento, tempo e temperatura. Eu preciso ter ali para aquela minha etapa não ter nenhum risco do perigo acontecer. Tá? Então, vou estabelecer limites críticos. A manipulação. Qual é o limite crítico? A higienização pessoal. A lavagem das mãos. Tá? São exemplos. Tempo de cozimento é um limite crítico. Congelamento em menos de 4 horas. Tá? Temperatura da água na sanitização também. São limites críticos para determinada etapa.
a temperatura e o tempo no cozimento, o congelamento na etapa de estocagem, a temperatura na água da sanitização que você for limpar os equipamentos. Tá? E a limpagem de equipamentos também faz parte da etapa de processamento do alimento. Princípio 4. Estabelecer procedimentos para monitorar os PCCs. Esse princípio vai ajudar o quê? A determinar quando ocorre a perda do controle, ajudando a identificar problemas indesejáveis. Tem que ter uma documentação escrita para poder aquele técnico, aquele inspetor conseguir, né? E aquela empresa já ter para ela, né? Porque troca funcionário, troca técnicos, já ter para ela, tá? Se acontecer aquele determinado desvio naquela etapa, o que eu vou fazer? Tem que estar escrito já. A pessoa que implantou o plano APPCC naquela indústria tem que deixar documentado, tá? Quem é a pessoa que implantou? Muitas vezes é um auditor ou algum engenheiro daquele local, um biólogo, muitas vezes, foi trabalhar ali e precisou iniciar essa implantação do APPCC, essa implementação do APPCC, então teve que fazer tudo registrado. Então, se eu tiver algum perigo na etapa, poxa, meu cozimento não foi a 60 graus, ele foi a 55, não chegou a 60 graus. Qual é a minha, o que eu vou fazer ali? Estou monitorando ali, mas teve essa falha aí. O que eu vou fazer? Então, tem que deixar escrito, tá? Eu posso ver o pH, posso fazer testes rápidos para ver que o produto ainda pode ser utilizado. Estabelecer ações corretivas é o ponto 5, do princípio 5. Determinar as ações cabíveis aos produtos que desviaram dos critérios estabelecidos. Tá? Muitas vezes, uma etapa de cozimento ou pasteurização, se ela não seguir o padrão, né, a gente pode ter uma contaminação, uma proliferação indesejável do produto. Tá? E muitas vezes, mexer com temperatura, o tempo, se teve um desvio do tempo, muitas vezes a gente não consegue dar uma ajeitada ali. Por exemplo, 20 minutos, aconteceu alguma coisa ali, então você não consegue dar uma ajeitada. Agora, a temperatura é mais criterioso. Tá? Muitas vezes a gente vai precisar eliminar o produto, porque é o ponto-chave das bactérias crescentes. Eu dei exemplo para vocês em relação ao desvio. Ter um desvio na temperatura ou no tempo do cozimento, a gente vai ter que ter um plano B ali para poder ver o que vai fazer com aquele produto. Então, como eu falei para vocês, a nível microbiológico, descarta, tá? Mas se foi, né, numa etapa de congelamento, que a gente viu que ali estava que era para estar marcando, o equipamento era para estar marcando, um freezer, né? Menos 18, não estava menos 18. Então, a gente consegue meter algumas ações corretivas para aquela situação, tá? Em baixas temperaturas. Agora que eu falei para vocês, em altas temperaturas é mais difícil, porque o ponto-chave de crescimento microbiológico é de 5 a 60 graus. Então, ela tem uma grande quantidade, né? Um grande intervalo de temperatura que a bactéria pode crescer. Agora, a baixa temperatura a gente não consegue consegue recuperar o produto mais fácil. Então, a gente tem que ter ações corretivas, né? Eu identifiquei um perigo, como a gente viu na etapa 4, né? Isso, monitorei ali e vi que tinha um desvio. Tem que dar uma solução para mim. Tá? Então, o princípio 5 é esse. Eu tenho que dar a solução para aquele desvio que aconteceu no princípio 4. Tem que estar também tudo registrado. Durante o processamento, se acontecer alguma falha, tem que estar também tudo registrado. Tá? Princípio 6, manter um sistema de registro. Tem que ser preparado, um sistema de documentos capaz de registrar, né, tudo que está acontecendo para ter o controle das ações corretivas.
Então, por exemplo, houve um desvio na etapa de congelamento. Eu dei uma solução ali, tá? Agora eu vou ter que monitorar também, ver se tá sendo feita aquela ação corretiva, tá? Isso eu tenho que monitorar também. Então, em tudo tem que ser registrado. A gente tem que ter o PCC de todas as etapas que são críticas. Tem etapas que não vão ser críticas para aquele alimento, tá? Durante o processamento. A gente vai ter etapas críticas e etapas não críticas. Então, nas etapas críticas, tem que ser tudo registrado. Ter os limites críticos, tem que ser feito o registro de tudo. Tanto dos perigos, dos limites, como também das ações corretivas. Aí, determinar o sistema de arquivo. Quando a gente vai fazer um plano APPCC, o que precisa? A gente precisa de um fluxograma do processo, o que está acontecendo. E nesse fluxograma, a gente vai determinando quais são as etapas críticas de perigo físico, químico ou microbiológico. Pode ter um, pode ter dois, pode ter um químico, um físico, pode ter um químico e microbiológico para aquela etapa. Não importa, a gente tem que estabelecer os pontos críticos naquelas etapas, tá? E aconteceu um desvio. Eu tenho que ter uma ação corretiva ali. Tem que ter a ação corretiva. Então, isso tudo tem que estar registrado. Para cada etapa crítica, eu preciso ter o limite crítico, qual seria a ação corretiva para aquela etapa, se acontecesse um desvio. Isso tudo registrado. É isso que pede no princípio 6. Um registro com tudo que está acontecendo ali nos pontos críticos durante aquele processamento. Então, para cada etapa, eu preciso ter o PCC, o limite crítico, tempo, temperatura, congelamento. Se acontecer algum desvio, qual é a ação corretiva? E como vai ser feita a verificação, monitoramento. Diário, semanal, anual, tá? Tá? Então, princípio 7 é o monitoramento. Saber se a empresa está seguindo o plano, examinar se os registros do PCC são esses mesmos. Quem vai ver isso tudo? O técnico está ali. Está responsável pela execução da PPCC, do sistema PPCC. PCCs em alimentos, né? Sistema de alimentação que a gente chegou a falar. Cozimento inadequado. Uma das principais causas é também botar uma temperatura abusiva por longos períodos. Eu vou deixar ali acima de 60 graus por muito tempo, porque eu sei que não vai aparecer nenhum micro-organismo. Porém, as características do alimento vão ser modificadas. As características, né, sensoriais, organolépticas, manutenção inadequada de alimentos quentes também, manutenção inadequada de alimentos refrigerados, também são específicos. Mas como eu falei para vocês, alimentos refrigerados, a gente ainda consegue, né, porque a temperatura é mais baixa, tá abaixo de 4 graus, então a gente consegue ainda dar uma ação corretiva mais fácil do que um alimento aquecido em um tempo curto. Então, o alimento ele tem um tempo para ser aquecido. Se eu aquecer em um tempo menor, aí ali vou precisar, né, descartar aquele alimento, ou se a temperatura estiver uns 5 graus abaixo, eu tenho que também descartar aquele alimento, porque já vai ter contaminação microbiana. Então, é o que eu falo para vocês. Cada empresa tem as suas etapas de processamento, tem os seus PCCs, pontos críticos de controle, tá? Então, cada empresa tem que montar o seu sistema PCC. Ela pode se guiar por exemplo, uma empresa de pescado B. Ela pode se guiar por uma empresa A de pescado. Ela pode se guiar em relação, né, aos produtos, a algumas etapas que podem ser similares, mas ela tem que montar o próprio sistema PCC. Tá? Porque ela pode ser uma empresa que utilize mais o cozimento do que uma que não vai utilizar muitos produtos cozidos.
de pescado ou de alimentos de origem animal. São outros PCCs, longo período de preparo e consumo, reaquecimento inadequado de alimentos, tá? Previamente cozidos e resfriados. Então, quando a gente tem um alimento, ele pode ser reaquecido, sim, tá? Num período de 8 horas, que ele já foi aquecido. Falha na sanitização de equipamentos, como eu falei para vocês, a água está ali, né, contaminada, contaminação cruzada, manipuladores infectados. Então, o manipulador, aquele alimento que é bastante manipulado, vai ser uma etapa crítica, a manipulação dos alimentos. Tá, gente? Então, hoje a aula ficou até aqui, né? Sobre os análises, perigos e pontos críticos de controle. Qualquer dúvida, você pode estar falando comigo. E a gente vai conversando durante o curso. Obrigada pela participação de todos. Boa tarde.